Ah, que loucura! Vamos voltar. Tá bom demais, não dá pra parar. Eu tava cheio de esperança. Tava cheio de esperança que o Instagram ia deixar continuar sem parar. E aí fiquei olhando, apareceu ali os minutos. Que pena! Vamos lá. Pâncreas artificial. Que honra! Que honra! Vamos lá, todo mundo de volta. Ah, pois é, a doutora Regina não viu. Peraí. Vamos ver se ela vai entrar. Eu me servi mais um chazinho, ela tomou um copo d'água e nos mandamos o WhatsApp aqui. Não, vamos lá, vamos voltar. Que legal. Vamos ver se ela volta aqui. Ela me perguntou agora no WhatsApp se era no meu ou no dela. Vamos ver se ela vai achar aqui. Vamos ver se ela vai achar. Será que se eu sair do WhatsApp, se eu sair do Instagram vai... Será que vai desligar? Vamos esperar. A doutora Regina tá voltando. Doutora Regina tá voltando. Flávio Barros. Cara, tenho falado muito em ti, Flávio Barros. Show de bola. Não sei se tu tava antes, Flávio. O live pegou fogo, cara. Tava muito legal. E agora vai continuar. Tô só esperando ver se a doutora entra. Não sei se ela tá achando que é lá no dela. Vamos ver se vai pausar. Eu vou lá no Instagram e vou voltar aqui. Vou lá no Instagram. Eu não sei se vai cair ou se vai voltar. Tá. Já avisei ela. Já avisei. Ela tava esperando, já avisei. Então deve ter dado só uma pausa, talvez. Show. Maravilha. Maravilha. Que show, né? Ah, a doutora Regina é muito top. A doutora Regina é muito top. Voltou ela aqui. Voltou. Ah, eu já era apaixonado pela doutora Regina. Agora eu tô mais ainda. Deixa eu achar ela aqui. Aqui. Pronto. Pronto, voltou. Voltou. Doutora Regina! Opa! É bom, tá vendo como você fazer jejum na parte Viu? da noite. Você marca uma live com os amigos e daí não vai jantar. Passa um chazinho, pega um copinho Tô na d'água. água, tô aqui, eu só fui lá pegar correndo um copinho d'água, porque se uma coisa tá, falar e dar uma sede danada. E hoje, não sei, aqui no Rio de Janeiro tá abafado, eu acho que isso vai acabar numa chuva, tá um pouco de calor aqui. Agora Sul até não aumentei um chove pouquinho o mais. Tá ar-condicionado. tudo seco, falta água, não tem mais nada, tá seco. Dias lindos, mas não chove mais. Doutora É. Regina, uma vez me perguntaram assim, eu estava dando uma palestra na Embrapa Uhum, e nós temos mais um ponto em comum, doutora Regina. uhum. Cada um fala mais do que o outro, né? Não tem, é uma coisa enlouquecedora. Daqui a pouco. E aí eu estava dando a palestra e tomando água, e dando a palestra e tomando água. Claro que assim, jejum, low carb, cetose, Uhum, tudo isso sim. exige uma hidratação a mais, assim. Só que a gente Aham, fala muito, então dá sede, né? E aham. aí no final me perguntaram, assim, uma moça levantou a mão e disse, doutor Marcelo, por que o senhor toma tanta água? Daí eu respondi assim, porque eu tenho muita sede, todo mundo riu. Claro, a gente Sim, fala um monte. sim, né? Eu me lembro do meu paizinho, coitado, meu pai faleceu recentemente com quase 102 anos de idade, né? Meu pai, coitado, nasceu na pandemia da gripe espanhola e veio falecer nessa, apesar de ter morrido de causa natural. E eu sou muito parecida com ele, e ele também era muito falante, né? E ele, quando tinha algum amigo que falava muito, falava assim, eu não gosto desse cara, não me deixa falar. Eu acho. Eu tenho uma equipe que me ajuda a organizar os workshops e tudo. E tenho Uhum. a principal que controla minhas lives, que é a minha mulher, a Sabrina. Daqui a pouco ela Uhum. aparece aqui. E ela sempre me recomenda assim, ó, deixa o convidado falar. Deixa o convidado falar. Eu vou tentar, eu vou tentar. Mas eu É acho que uma também doutora Maíra, que uma moça é, comentou, deixa a doutora Maíra falar. deixa ela falar alguma coisa, né? Mas eu sou páreo duro, eu sou páreo duro, eu Não, sou que nem o meu pai, né? adorei. Não me deixa falar, eu brigo.
Então, aqui, doutora, É. fale, então, fale. Olha aqui o que eu anotei Uhum. assim, ó. Eu anotei que eu queria também, eu quero escutar a sua opinião, as suas Uhum. convicções e o seu modo de trabalhar. Eu anotei assim, Certo. ó, leite, leite e crianças. Leite me referindo ao leite comum, leite de vaca. Leite e Sim. crianças. O que a senhora E acha? tópicos separados ou leite e criança? É, porque depois eu botei assim, leite e adultos. Ah, entendi. Então, esse também é um ponto. Eu acho assim. Primeiro, eu acho que temos ou não intolerância a produtos do leite, lactose e enfim. Eu não passo perto nem de campo com vaca porque não passo bem. Eu Sim. tenho um marido que é um bezerro e que se recusa, apesar de todas as ameaças de divórcio, ele toma leite que nem um bezerro, sente falta de leite. Então, às vezes o que você, a convicção científica, digamos assim, se você me pergunta empiricamente, não sou a favor do leite de vaca, sobretudo do leite de vaca pasteurizado, porque nós vivemos um universo paralelo onde é uma falácia achar que vai tomar leite cru de vacas criadas no pasto. E se tomar, seguramente, a maioria das pessoas acostumadas a um baixo teor de gordura na alimentação vão ter um piriri, pela quantidade de gordura que esse leite vai ter e não necessariamente pela lactose. Lactose é um açúcar, tem um impacto na insulina. Então, em dietas de restrição de carboidrato, eu tendo a restringir o leite e aconselhar os laticínios fermentados ou creme de leite. É o que eu faço. Tá. Mas tem aquelas pessoas que gostam do leitinho, que nem um bezerro, e cai bem, eu não, e a pessoa vai largar o leite, e eu sei como é que eu tenho um desses em casa. Então isso me faz parar e pensar. Dizer, bom, é a hora que eu acho que eu tenho que escutar o meu paciente. Dizer, mas olha que eu me sinto tão bem, aquele café com leite, vai ser só isso? Não tem bronquite, não tem alergia, não tem diarreia, não É. tem distensão abdominal, não tem. Então vai fundo. Eu Tá, pessoalmente é a não mesma tomo. coisa. Mesma coisa, eu Hein? até escrevi, eu fiz uma postagem sobre isso dizendo que eu tenho meus três filhos e o Uhum, mais velho, talvez até por ser o mais velho, ele não tolera bem. Ele começa a tomar leite, ele tem rinocinusite de repetição, exatamente. ele distende o abdômen, até mesmo a parte comportamental, assim, não fica bem. E Sim, sem leite altera. fica super bem. Então não tem muito como negociar, né? Insistir nisso, eles não. Mas, Não, mas exatamente. epidemiologicamente, o leite integral está associado a bons desfechos, tá bem, mas para o meu filho mais velho não dá. Não toma, não, exatamente. Eu acho que a gente, por isso que às vezes falta ter tempo e a gente tem que dar atenção ao paciente ou à pessoa que você tem na frente e escolher. Por isso que eu sempre pergunto o que ele comeu ontem, né? Porque a gente tem, eu sempre eu gosto de frisar isso, que 70% no mínimo das consultas médicas começar, eu sempre falo para o paciente, então você vai fazer o seguinte, porque eu acho que está tudo bem, porque o teu colesterol está ótimo, o teu cardiologista te deu os parabéns, porque o colesterol está a 200, e aí, nossa, temos o céu, as portas do céu estão escancaradas, né? Porque Assim, o colesterol hoje está bom, aleluia, né? Então eu falo assim, então você vai fazer, sabe aquele aparelho de ressonância que passa aquela, né, aquele scanner assim, que vai passando de cima a embaixo? Então você vai fazer isso mentalmente, você vai passando esse scanner, começa aqui e vai descendo. E vai me dizendo, está tudo bem? Ou você está tendo enxaqueca, está tendo rinite, os olhos coçam, está tendo pigarro, refluxo, está tendo azia, está tendo distensão? Vai descendo, está tendo constipação, está tendo, sei lá, dores no joelho, tem esporão de calcanhar, vai dá aquela escaneada de cima a embaixo e vai me relatando que 70% das queixas que os pacientes levam ao consultório médico são provocadas por alimentação inadequada, excesso normalmente de carboidrato na dieta, que provoca sobrepeso, obesidade, que provoca excesso de farinhas e açúcares, provocam
alterações nas secreções ácidas do estômago, que já vai provocando refluxo e uma deficiência no esvaziamento gástrico, e por aí já desenvolve uma cascata de eventos desastrosos que acabam numa prisão de ventre pavorosa, aquela pessoa estufada, cheia de gases, se escondendo dentro de casa para soltar pum, porque o marido está lá perto, e o marido também está nas mesmas circunstâncias, aquilo pode virar uma sinfonia. E depois a pessoa senta no vaso e não consegue evacuar. Eu teve uma época que eu fiz uma fase da minha vida que eu fazia terapia e ele era uma mistura de filósofo com terapeuta também muito louco, então a gente se dava super bem, né? Porque ele era muito fora da caixinha. E eu me lembro que eu sentava lá e às vezes eu voltava do consultório, eu sentava lá e falava assim, é que as minhas pacientes não fazem cocô. E ele ficava com aqueles oculinhos assim na ponta do nariz e falava assim, nunca tinha pensado desse jeito. E eu obcecada, pensando na minha paciente que já estava gordinha, que já estava estufada, que já retinha líquido, imagina aquele glicogênio tudo com aquela água toda agarrada lá, mulher estufada, cheia de gases, cheia de azia, e depois senta no vaso e não consegue a felicidade de fazer um cocôzinho decente e sair com aquele alívio, né? Então, isso para Normal, mim, né? enquanto eu não consigo resolver esse problema dessa pessoa, eu me sinto profundamente frustrada, porque imagina a vida desse ser humano. Come tudo errado e não consegue defecar de uma maneira decente. E esse drama que pode, parece brincadeira, né? Parece uma piada, Não. pelo 8 de cada 10 mulheres, os homens, suponho que por razões hormonais e de força muscular, talvez, e peristaltismo, haverá aí várias, não tem tanta queixa. Mas a constipação é uma queixa, sobretudo em fases estrogênicas do ciclo. É uma queixa de Sim. 8, 10 de cada 10 mulheres, é uma coisa pavorosa. Quer dizer, como é que vai ter... E a mulher ainda carrega... Quando você quiser, você me interrompe, hein? Porque eu já te falei que eu sou páreo Não, não, duro. fica à vontade. Mas a mulher carrega esse peso, né? A mulher tem que ser competente profissionalmente, quer dizer, nós temos que brigar, eu vou, assim, igual, em condições de igualdade, normalmente, às vezes até por salários menores, mas nós temos que, sei lá, médico tem que chegar no hospital, você tem que debater nas mesmas parâmetros, nas mesmas condições que teus colegas masculinos, mas temos que fazer isso no salto, de batom, linda, maravilhosa, sexy, tesuda, magra. É uma tragédia. E a pessoa nem sequer conseguiu fazer cocô. Quer dizer, é muito complicado para essas pacientes. Eu sinto uma profunda empatia, uma profunda, como eu diria, sororidade com essas mulheres. Eu imagino, né, uma coisa que eu observo, por exemplo, a gerente do meu banco, que também é a minha paciente, que Sim. luta contra a balança, que está sentadinha lá naquele terninho sufocada. E eu sei, né, aquela pessoa eventualmente já se consultou comigo, eu conheço, eu penso no sofrimento daquela pessoa atendendo aquele cliente chato que só quer falar de aplicação financeira e ela com aquela azia e aquela Ah, estufação e aquele nossa. mal-estar e dor de cabeça porque também está com rinite, porque está toda inflamada. E ao mesmo tempo eu vejo do lado o lanchinho que o banco deu, um suco de caixinha e um pacote de biscoito recheado. Gente, é uma tragédia. Eu acho que a Jacqueline Lawrence, acho que a Jacqueline Lawrence é uma jornalista, ela não é médica, mas ela é uma jornalista que trabalha para a FAO, né, para a Associação para a Sociedade Mundial dos Alimentos, e ela fala em genocídio nutricional. E eu acho essa expressão Certamente. perfeita, porque realmente nós temos várias gerações condenadas a esse sofrimento que não é pequeno, porque é diário, que essa pessoa acorda, fica o tempo inteiro exausta, inchada, com azia, com prisão de ventre, com Mas gases, com dor no joelho. vou te contar uma. Eu estava indo operar, eu estava indo no corredor para entrar no bloco cirúrgico, e essas coisas nos procuram, né? A gente escuta, assim, não adianta, as coisas nos procuram. Eu estava indo para o bloco cirúrgico e vi um rapaz recebendo orientações de uma gastroenterologista
Ele tinha acabado de Uhum. fazer uma colonoscopia, uma endoscopia e colonoscopia, um rapaz jovem. E aí estava recebendo alta da médica que tinha feito o exame. E ele fez uma pergunta, assim, bem quando eu estava passando, assim, tá, doutora, e agora, como eu me alimento, o que, que eu como? E aí eu estiquei o ouvido para escutar o que, que é que ia vir dali. E aí eu escutei, eu vi um rosto assim surpreso pela pergunta, surpreso, e a resposta, o que quiser, come o que quiser, come o que está acostumado a comer. Então, olha, esse, esse paciente estava fazendo uma endoscopia ou colonoscopia porque ele tem queixa. Não vai estar Uhum. fazendo só um screening com 30 e poucos anos, ele tem queixa. Então ele tem Uhum. queixa gastrointestinal, vai comer o que quiser, tanto Se faz. quiser. E uma frequência assustadora. Quer dizer, você pergunta. é, é, a primeira queixa é sobrepeso, quer dizer, no meu consultório, né, vem grosso dos pacientes, acaba sendo, grosso dos nutrólogos, acaba sendo emagrecimento. Sim, Apesar de não ser é uma coisa desafiadora, porque eu acho que você não emagrece, você melhora a saúde da pessoa e o emagrecimento vem de exatamente. brinde, né? Quer dizer, na realidade, eu sempre brinco com isso, que na realidade o teu problema não está acima do peso. O teu problema é a resistência à insulina, o teu problema é a inflamação crônica subclínica, o teu problema é o diabetes que está se desenvolvendo. O brinde são as celulites e a calça 44. Então, se nós invertemos esse processo, se nós baixarmos essa insulina, diminuímos o nível de inflamação, o brinde vai ser a calça 38, vai ser a barriguinha mais chapadinha. Isso vai ser o brinde, não é o objetivo, Ah, né? Não, o que não eu é tento, o que eu tento falar, e isso o paciente só vai ter a maturidade para entender no fim do tratamento, é que assim, que o que tem que fazer para emagrecer deveria ser feito mesmo que não emagrecesse. exatamente. Porque porque isso, nós criamos, olha o nível da loucura que a humanidade está embarcada, eu acho, é uma. A gente, nas últimas gerações, simplesmente esqueceu que tem uma hierarquia acima da gente, que é a natureza. Nós, na época da tecnologia, do Vale do Silício, do Guedes, do iFood, então é tudo para ontem e agora, e Bitcoin, e pago no cartão, 3 vezes sem juros, e eu compro e eu tenho. E nós não deixamos de ser sapiens atordoados. E em vez de sermos aqueles sapiens resilientes e resistentes e valentes que fizeram a espécie se perpetuar, nós viramos um bando Exatamente. de bundão, bunda mole, Exatamente. fragilizado, emocional e fisicamente, exatamente por esse conforto que nós Ah, criamos, olha aqui, essa doutora zona Regina, de para, conforto. doutora Regina, para. Pare de Chora falar, não, doutora chora Regina. não. Porque os meus pacientes, eles devem estar sabendo assim que eu quero pular pelo celular e lhe abraçar. Sabe assim, a briga que eu tenho, a grande briga que eu tenho, assim, ó, eu reúno pacientes, eu faço grupos de WhatsApp, eu mando vídeo para os pacientes falando sobre isso, assim, sobre a realidade biológica da pessoa, de como a gente se alienou da Sim, realidade biológica e como a gente criou uma rotina que nos separou dos estímulos biológicos aos quais a gente sim. está adaptados e mais do que isso, assim, os estímulos biológicos que o corpo espera receber para responder de forma Espera, adequada. E não exatamente. é no conforto, na abundância. Pelo contrário, é exatamente isso que a senhora falou. Nós fomos moldados como espécie na cetose, no frio, na fome, no jejum e no estresse intenso e curto, né? Na luta ou fuga. Quer dizer, você tem 2 segundos para decidir se o bicho se dá para encarar ou tem que sair correndo. E se tiver que sair correndo, nas duas coisas, ou você se salva ou você é comido, então o problema acaba também. E nós desenvolvemos um tipo Exatamente. de reação crônica ao estresse, que é aquele cheque que volta sem fundo, que é aquele carro que nós queremos comprar e não podemos, que é o emprego que não sei, aquele gotejamento contínuo e constante de adrenalina e cortisol, né? E adição a vícios porcos e baratos, comida lixo, materialismo
por coisa fugaz, porque eu já tenho um iPhone 6, mas eu quero um 27 e vou fazer fila na loja da Apple que nem um retardado lá para me estapear com mais 40 mil pessoas que têm o mesmo E perfil. na verdade, assim, o que precisa para a gente viver bem tá um palmo da nossa cara. Tá um palmo, Tá? assim, porque no momento em que a gente aprende, descobre, aprende o que o corpo quer, que o corpo quer comida, que o Uhum, corpo quer comer, mas quer parar de comer, que o corpo quer dormir, sim. que o corpo precisa se exercitar. E sabe o que é o mais apaixonante disso? É que isso está à nossa disposição, não precisa nem de dinheiro para fazer isso. Ah, porque Claro que se não. cuidar é chato, demanda tempo e é caro. Não, Sim. pelo contrário. Não é. É porque nos Não é. fizeram Não acreditar é. que a gente depende da Sim. academia mais moderna, E que, depende de suplementos exatamente. caros. Não. Eu sempre falo, o que que eu faço? Sobem árvores. Sabe, exercita teus músculos como se você tivesse que pegar numa lança e correr atrás de um coelho o dia inteiro, né? E tivesse que eventualmente subir numa árvore porque alguma coisa maior que você ia correr atrás de você para te comer. Né? Então, ah, é claro que a academia é um excelente substituto porque você faz isso de maneira programada e regrada e desenvolve teus músculos com segurança, sem lesões, óbvio. Eu amo me exercitar em academia, eu sinto falta agora que não tá tendo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem o próprio corpo para usar, tem saco de arroz para levantar, sei lá, vai fazer. Eu tô praticando com aqueles aparelhos de musculação agora tradicionais, que é uma enxada, porque eu resolvi fazer uma Oh, horta. Então, não, tenho é tempo, né? mesmo. Então, eu resolvi, olha, e eu estou fazendo uma horta que eu comecei a ver vídeos no YouTube. O YouTube é sensacional, porque as Tem pessoas falam, ai, tudo, não já sei, não. tem Gente, tudo de qualquer tudo, coisa. de qualquer coisa, desde vídeos de tirar unha encravada, que a gente não pode começar a ver porque fica viciado, até eu fiquei vendo uns vídeos de horta, onde uma pessoa ensinava como você aproveitar o que você compra para depois fazer mudas. Então, eu aprendi a fazer muda de cebola. Eu tenho uma plantação de Ah, cebola. Simplesmente você corta aquela partezinha de baixo da cebola, que você já normalmente jogaria fora, né? E deixa de molho na água. Em 3 dias tem raizinhas e as cebolinhas estão começando a crescer. As alfaces, compra alface que vem com raiz, aquela alface hidropônica mesmo, corta as folhas, deixa a raiz de molho 2 dias na água e planta na terra. Então eu plantei cebola, cebolinha, eu tô ensaiando começar a fazer um canteiro de ervas, assim, de temperos. exatamente, isso olha, e ervas, então, a comida feita com tempero, que pode ser feito em vaso na varanda, não precisa. Eu vim assim para um retiro, né? A gente veio para. Eu não estou no Rio, estou na segunda residência, diríamos assim. Um pouquinho de terra que tem e uma parte do jardim eu transformei em horta. E, gente, uma coisa sensacional. Foi o que me trouxe de bom essa quarentena, que no início me deprimiu profundamente, né? Eu fiquei muito deprimida no início, até perdi meu pai, não pude ir no enterro, então foi uma coisa muito triste. E de repente estou aqui plantando cebolas e me deu e você vê a vida crescendo, né? Sim. Como a gente se afasta disso? Isso é e como a gente se afasta disso, do fato de que o nosso corpo tem que trabalhar, tem que criar músculo para sobreviver com dignidade, para amarrar os sapatos, para não tropeçar na rua, né? É isso Oi, aí. você quer Não, dizer? não, que eu botei que existe comprovação, embora não precisasse, não precisa ter Sim, comprovação científica de que a gente precisa ter contato com a natureza. Mas, de sim, qualquer forma, já tem comprovação científica de que a gente tem que ter contato com paisagens ao sim, ar livre, contato sim. com a pele direto na natureza, e E tem com o benefícios sol, né, com a orgânicos. vitamina D, pelo amor de Deus. E isso não só isso para a visão. Porque que estamos fazendo? Acordamos ainda no escuro, o quarto completamente escurecido, porque senão não sei o quê. E ligamos o quê? O celular para ver se fulano curtiu a minha publicação, né? É, essa foi Ah, e, uma das coisas que eu anotei para a gente conversar. E eu ia lhe contar sobre o jejum de dopamina que a gente estava brincando no WhatsApp outro dia.
É. porque isso é marcante. Sabe o que eu fiz? Assim, quarentena, os meus três guris em casa, tudo, eu comecei a liberar um pouco mais o celular. O celular sempre foi uma Hum. briga em casa que eu não deixava, assim, deixava muito pouco. Uhum. E aí comecei a liberar mais o celular para eles jogarem, falar com os amigos. O que aconteceu? É, mais do que ficou ruim? Travou ou não? Deu uma travadinha, deu uma pequena travada. Tá, tá. Mas agora tá Fez bom. com que assim, ó, agora em casa a gente está tendo que negociar com eles, porque eles estão num. É vício? É vício, não é vício? É vício, né? Aquela coisa de ter que olhar o celular, ter que olhar, já posso jogar, já posso olhar o celular. Isso me fez muito pensar, assim, porque o sistema de recompensa é o mesmo, desde de Sim, 3 milhões de anos até agora. E quem não é no celular, ou todo mundo é no celular, mas também é na comida, no doce, no álcool, ou em sim. qualquer outro comportamento aditivo. E como ficou claro ver isso em crianças por causa do celular, e como o adulto nega isso, né? O adulto nega tanto a adição aos eletrônicos quanto a adição à comida, a adição a Quanto a doce, qualquer outro. e os mecanismos são muito parecidos, né? São idênticos, né? É o circuito hedônico do cérebro sendo ativado de forma contínua e constante. E tanto que o termo jejum de dopamina foi cunhado no Vale do Silício em relação aos Guedes, não tanto em relação, quer dizer, depois a gente sabe que isso também aconteceu em relação à comida. E eu estava lendo uns trabalhos antropológicos interessantes em relação à dopamina, porque a dopamina não ela não transmite, não é o neurotransmissor do prazer. O neurotransmissor do prazer é a serotonina. Serotonina. Ele é do desejo, do eu quero, do Exatamente, imaginar eu exatamente. fazendo aquilo. E isso nos nossos ancestrais era o que levava o cara, era O o impulso que motivador, né? O levava o motivador. camarada, exatamente, que levava a pegar a lancinha e sair atrás daquele búfalo ou qualquer coisa, porque ele já pensava em estripar aquele animal e cair de cara no quê? Na gordura do bicho para repor energia, né? E às vezes ele precisava de 3, 4 dias andando de barriga vazia, né? Junto com mais 3 infelizes lá que topavam ir junto, né? E isso nos moldou como espécie. E agora ficamos o dia inteiro com o dedinho lá apertando o iFood. Quer dizer, Exatamente. E aí acontece assim, ó, acontece assim, o comportamento deles muda, e aí eu já faço aquele jogo assim do comportamento do paciente, né? O uhum, comportamento deles muda quando a gente organiza isso, impõe limites, e uhum, depois, feito o jejum, né, feita a organização disso, o comportamento vai voltando, as tolerâncias vão voltando, fica tudo normal. sim. Então, o que eu tenho pensado muito assim, sobre isso? Tinha dado uma Dá travada. umas pequenas. Eu acho que a grande vantagem é que insistir, né? Ter um propósito de passar por cima desse vício. Acho que agora travou total. Vê se Não, voltou, porque agora vai acho que dando tinha umas travado piscadinhas. total. Voltou. Tá, tá. Voltou. Não, a grande coisa é isso, assim, que parece uma coisa infinita que depende, é bem vício mesmo, né? Que depende Uhum. da continuidade da alimentação do vício. E para falar bem claro, assim, não vai ser dando 2 minutos de celular para os meus filhos de 3 em 3 horas que eu vou curar eles da adição, né? É períodos de Uhum. abstenção. E isso se Esse é reflete mesmo. na dieta também. Se a gente é viciado em algum item deletério, não vai ser liberando pequenas porções ao longo do dia que a gente vai conseguir um resultado favorável, né? Se tem uma coisa que me irrita, até agora, eu de tudismo com moderação. Né? De tudo com moderação, tudo tem moderação, tá? Então você me explica qual o ponto de moderação que tem em dar, por exemplo, para uma criança um xarope marrom cheio de bolinhas de gás, né? Que Ah, contém pois é. cafeína, que contém noz de cola, que contém ácido fosfórico. Qual a moderação? Aonde está a moderação Até nisso? onde Quer dizer, pode ir?
Não, é um líquido antifisiológico, quer dizer, ele tem um líquido que destrói o esmalte dentário, que altera a secreção ácida do estômago, que não mata a sede, que tem uma quantidade de glicose absurda, uma quantidade de sódio desnecessária. Tem dois tipos de estimulantes, pelo menos que a gente saiba. E onde tem a moderação num produto, imagina, provavelmente o produto mais popular do mundo, né? Não vou dar nome comercial, mas enfim, a Sim, alegria de sim. viver e tudo, né? Abre uma garrafa daquilo e tudo vira fantástico, você está lindo, maravilhoso. Então, aonde está a moderação disso? Quer dizer, não tem nada que preste nisso, nada. Então, para quê? Né? Mas a propaganda e a influência esse martelamento constante de que a alegria da felicidade abra a felicidade, né? Sempre fica a E o questão assim, café não, mas por magro. que não? Por que não? Só um Porque pouco, o por que final de não? semana, bom, porque, né, todo final de semana, gente, final de semana é um invento burguês. Né, nosso fígado, nosso pâncreas e trabalho escravo 24 horas, 7 dias por semana, segunda a segunda, não tem essa coisa burguesa, não, agora na sexta eu paro, vou encher a cara lá na esquina e vou ficar até domingo. É tão antifisiológico isso, porque você não para de respirar, você não para de dormir, você não para de, eventualmente, Eu acho que quando essa tem a questão, sorte de assim, ir ao banheiro, ela né? é aceitável enquanto a gente não decide viver melhor. Não digo nem ter, né? Tá travando? Pois é. Eu acho que se a pessoa não se importa, vive a vida de maneira hedonista, acho que tudo bem, tudo com moderação. Nem moderação pode tudo mesmo. A grande coisa é achar que vai dar certo. É a pessoa querer bons resultados. Não, eu estou me cuidando. Tanto eu estou me cuidando que estou consumindo tudo com moderação. Não, então não vai dar Não, certo. pelo amor de A Deus, grande não coisa me, é essa. me A mata, grande né? coisa Me é assim, mata que eu porque sofro menos. a gente conhece, né? Amigos, conhecidos que botam na mamadeira da criança. Isso ainda em 2010, 2015, Uhum. esse tipo de produto, né? Refrigerantes. Então, isso para quem quer pelo menos cuidar um pouco da qualidade de vida, não é aceitável. Né? Não é. Talvez para quem não se importa com nada, mas para os filhos, né? Isso é estranho ver essa cena em século XXI, é difícil ver isso, né? Que eu acho que essa é a grande questão, quer dizer, nós viramos, quer dizer, o hedonismo e o comodismo e a facilidade. As pessoas me falam assim, eu dou isso, dou, sei lá, aqueles nuggets e tal, para as crianças porque é prático. Não é. Eu dou como biscoito porque é prático. Não, não faz a menor diferença entre investimento em trabalho, em tempo, você entrar no mercado, empurrar o carrinho, ir nas prateleiras, colocar salada, umas frutas, uma água mineral, vai requerer o mesmo esforço, o mesmo tempo de preparo, um ou um bife, e grelhar ou colocar um nugget no forno, pelo amor de Deus. É vício por estímulo alimentar excessivo, estímulo de sabor excessivo, né? Aditivos, glutamato, sal, açúcar, e nos convenceram de que isso é mais prático. E as pessoas repetem isso, não, porque é prático, praticidade. Você vai para carregar o mesmo peso na sacola, então faz isso valer, né? As pessoas em plena pandemia, ir no mercado virou uma operação de guerra, você vai de máscara, você vai de luva, você vai Pois é. fugindo dos outros, né? Eu volto no mercado com dor de cabeça, porque eu passo mais tempo correndo das outras pessoas, né? Então, faz esse tempo valer, coloca coisa que preste, em vez de em plena pandemia, quando você precisa, a tua imunidade É que não fresca, adianta, você né? está ocupando ela com. É uma coisa séria, né? É que não É adianta. uma É coisa uma séria. coisa cultural, assim. Enquanto não for a prioridade,
é colocado de ou dificuldade ou não é entendida a necessidade. Eu tenho amigos e pacientes assim super cultos, assim de um nível intelectual Uhum. bom, mas a grande questão assim do autocuidado ainda não despertou. A necessidade assim de planejar melhor o futuro da própria saúde, da família, ainda não despertou. E aí tolera ainda esse comportamento assim como se fosse ficar tudo bem. E é uma bobagem, não precisa ter tanto cuidado, tanto faz, vai ficar tudo bem, assim, de não dar Não, importância. Tem eu acho que que agora a gente está enfrentando um colapso do sistema de saúde por causa de uma infecção aguda, né? Então a gente, digamos assim, tomou conhecimento do que é o colapso, dizendo, não temos nada para fazer porque não temos leito, porque não temos médico, porque não temos, né, perante uma doença viral, né? Pelo menos no Rio de Janeiro a gente está quase em situação de colapso. Mas eu acho que quando essa situação, quando essa poeira baixar, porque obviamente essa pandemia vai passar como já passaram outras, deixando provavelmente um lastro muito pesado de vítimas, enfim, e de consequências econômicas, que é óbvio, né? Mas enfim, mas é que nós já tínhamos uma pandemia em andamento e se não forem tomadas medidas, quer dizer, nós temos já uma pandemia de obesidade e de diabetes, e que se não forem tomadas medidas de políticas públicas de conscientização, quer dizer, isso tem que sair do estágio quase marginal, né? A dieta low carb, as pessoas que falam de alimentação saudável, se não saírem em breve desse estágio marginal que agora aparentemente a gente está saindo já para enveredar por veículos, enfim, de científicos tradicionais falando o, a o favor. Se não Henrique, o começar a ver. Henrique Altran, o Henrique Uhum. Altran, em uma das lives, ele comentou assim que imagine só se todo esse arsenal de marketing e de mídia social e de mídia aberta fosse voltado para corrigir o estilo de vida e em busca de acabar com a pandemia da síndrome metabólica. Imagina dia inteiro, Sim, programas inteiros, jornais inteiros, falando sobre a qualidade da sim. alimentação, sobre E não adequação só biológica. isso, e acabaria também essa imensa quantidade de gente em risco de morte por Covid, porque são doentes metabólicos. Claro, Porque, verdade seja dita, 70% dos pacientes que estão em CTI são obesos. Ou gente que está acima do peso, com uma descompensação metabólica enorme. tem Então, um colega, tem um colega, eu não vou dizer quem é para ele não ficar, não ser assediado, assim, mas tem um colega que está na linha de frente de uma das cidades que já entrou em colapso. E aí eu uhum, fico perguntando para ele, tá, como é que tá aí? Como é que tá aí? Diz, Marcelo, olha aqui, ó, hoje foram mais não sei quantos para hemodiálise, não sei mais quantos para UTI, e ele me comentando assim, olha, não teve um, Marcelo, não teve um adulto saudável, sem nenhum histórico de absolutamente nada ativo, forte, magro, saudável, que foi para diálise ou está entubado. Não tem nenhum. Sempre tem alguma coisa que justificou aquele uma desfecho negativo. comorbidade. Haverá, claro, haverá casos atípicos, mas a grande, você vê que a grande fragilidade das pessoas são sempre pessoas metabolicamente doentes. Então, eu acho que, claro, agora a prioridade é dar atenção a essas pessoas do jeito que for, porque não tem jeito, a coisa veio de Claro, repente claro, claro. e tem que. Mas quando isso passar, a gente já estava vivendo, a gente tem 1 de cada 6 brasileiros, 1 de cada 6, é uma quantidade de gente imensa, é um custo imenso para a saúde pública. Aquela pessoa tomando remédio, e o remédio para o diabetes é sempre mais e mais e mais. Se você não corrige a causa, se você não corrige a enxurrada de glicose e o pico de insulina constante, esse paciente está fatalmente condenado ao aumento da medicação e a cada vez mais medicações e finalmente na insulina, se não morre Esses antes de dias eu outras coloquei complicações. uma enquete ali no Instagram, mas eu coloquei, na verdade, era uma brincadeira, nem era para ser sério. Eu Hum. coloquei assim que a obesidade e o diabetes tipo 2 eram doenças do estilo de vida.
E aí tinha dado uma sim. explicação ali de que não existiria isso se tivesse um modelo de vida mais adequado, assim, voltado para o cuidado com Uhum. relação a isso. E aí botei ele sim ou não. Então, diabetes tipo 2 e obesidade são alterações vindas do estilo de vida, sim ou não? E eu achei que ia disparar, ia ter muitas respostas e todas iam ser sim, né? As pessoas ficaram muito em dúvida, assim, tem muita gente que acha que não, Muito. que a Acha alimentação que não sim, tem né? a ver, Uhum. que é uma coisa que aconteceria fatalmente. Então, acho que um dos Uhum. papéis que a gente tem que gritar todos os dias, assim, isso não aconteceria. Isso é uma doença do estilo de Não vida, seria. é uma doença da alimentação processada, é uma doença do excesso de carboidrato. Exatamente, eu sempre, se a pessoa fala assim, que você, se eu tivesse que fazer um decreto, por exemplo, faz um decreto para melhorar a saúde das pessoas, eu proibia biscoito e refrigerante, porque o produto em si já é ruim, mas a dependência que isso gera, a habitualidade, aquilo vai, pega e come, pega e come, pega e come, é tão grande que eu acho que se a gente conseguir se afastar, sobretudo já começando pelas crianças e os adultos, desses dois produtos, porque sempre existiu, desde muito tempo, existiu aquele bolinho na casa da avó, uh, enfim, uma sobremesa eventualmente, e não tínhamos essa hecatombe metabólica que nós temos hoje. As pessoas andam nas ruas e são imensas, cheias de doenças. Isso até 30 anos atrás não era uma coisa. Eu me lembro nitidamente, eu, criancinha, né, de mão dada com a minha mãe, e passar um senhor muito gordo. E eu apontando assim, mãe, 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 porque era uma raridade. E a minha mãe me puxando, cala a boca, né? E eu assim, estou falando, claro, 50 e poucos anos atrás. Era uma coisa exótica, uma pessoa muito grande, né? Era até na mitologia e tudo, sempre tinha aqueles, né, aquelas figuras, eram figuras diferentes, eram exóticas. Hoje em dia você não te bastam os dedos das duas mãos para contar as pessoas obesas com as quais você passa na rua. Com Então, certeza. nós temos. É um problema, eu acho que é um problema hoje em dia social, é um problema de saúde pública, que eu acho que muito breve, tanto a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde já vem chamando a atenção, mas ainda de uma maneira muito tímida, eu acho, né? Isso vai ter que ser revisto muito breve, porque É, os mas se a sistemas gente de pensa saúde assim, não o que vão aconteceu suportar. quando se falou em diminuir o percentual de açúcar, quando se fala, é uma indústria Hum. difícil, né? Imagina assim, É se muito começa a se difícil. bater sobre o processado, sobre É, é complicado pensar como corrigiria isso, né? Na verdade, tem que partir da eu acho que população, tem que partir da educação, não isso pode é que partir nem da a indústria do restrição. cigarro. A indústria do cigarro foram anos e anos e anos e anos de luta, quando é óbvio enfim, gritante que o cigarro causa câncer de pulmão e doenças respiratórias gravíssimas, e, no entanto, foi um problema muito sério para limitar o uso, e até hoje não é proibido. Você pensa como ainda se vende cigarro, como ainda a pessoa decide se quer fumar ou não. Pois É é. um desatino, É, essa é uma né? coisa assim, ó, que pra gente que passa a vida e os dias pensando sobre saúde, pensando sobre o futuro e pensando em como Sim, ajudar as pessoas, é um enigma. Eu venho de uma família em que os cuidados assim de saúde eles não eram o traço principal da família. Então, eu tinha assim, fumavam, tinham bebiam, não tinham muitos cuidados de saúde. Tá bem, vamos dizer que aquela geração então teve essa cultura. Agora, a coisa que me chama a atenção é a geração seguinte. Então, as pessoas que hoje, sei lá, têm 15, 18, 20, 22 anos, eu fui numa loja de conveniência do posto de gasolina e, assim, crianças, 16, 17, 18 anos, sim. comprando cigarro, comprando cerveja, tudo a mesma coisa, mas isso eu ouvi há 20 anos, porque continua a mesma coisa. Porque porque como ainda tem esse produto à venda, é inexplicável para você ver a força, né, que a indústria tem. Imagina como uma coisa que ainda, porque o cigarro já está marcado, né? Já tem aquele X vermelho, todo mundo sabe que faz mal, você opta por aquilo mesmo sabendo que faz mal. Acontece que a imensa maioria dos produtos uh, alimentares que nós temos nas prateleiras, as pessoas sequer têm essa consciência. Não tem consciência de que você dá um biscoito recheado para uma criança, é praticamente
É dramático, mas você está condenando ao diabetes para provavelmente, ou a uma luta que vai ser longa e difícil para essa pessoa depois se livrar desse vício, né? Exatamente. E isso é uma coisa que acontece em 90% dos lares. Ah, mas eu tenho aqui biscoito para as crianças, tenho refrigerante para o final de semana, É faz enlouquecedor. brigadeiro para o aniversário. É enlouquecedor. E ao mesmo tempo parece que a gente, quando você fala assim, ai, mas se não tem brigadeiro, não tem infância. Como assim? Criança tem que subir em árvore, andar de bicicleta, receber amor, tomar bronca de vez em quando. Normal, não precisa de Eu tenho doce. pacientes que tentam cuidar da dieta e tentam cuidar da dieta dos filhos. Eu tenho pacientes que as avós levam doce com pena, Sim, assim, como dizer assim, não, escondidos. essa criança não come nada. Eu tenho que levar doce porque esses pais não dão para essa criança comer. Isso é tradicional, né? A sogra boicotadora, né? Teve uma vez, uma ocasião, essa ocasião foi bem marcante para mim, porque eu escuto o relato, né, que a avó dá e a mãe não deixa e tal, mas essa não, a sogra veio no meu consultório e era uma senhora imponente, era uma senhora grande, parruda, ela cruzou os braços assim, como assim? O neto estava com uma resistência à insulina, com 8 anos de idade. A mulher cruzou, mas tipo, eu falei, é hoje que eu vou apanhar aqui. E essa senhora me ganha disparado, porque da primeira bofetada eu ia voar longe, né? Eu, eu fiquei ela assim, encolhidinha atrás da mesa, tipo, é hoje que eu apanho, né? Então, foi bem marcante porque a mulher veio querendo guerra e eu tentei explicar, obviamente não consegui convencê-la, porque uma pessoa imponente daquelas já estava com as ideias muito encroadas, né? Mas a gente encontra essa mentalidade é lugar comum, é uma coisa né, que a criança Que é ver assim, ó, precisa, que tem que ter. isso, se a gente pensar assim, que o cigarro já é demonizado há décadas e ainda não se Exatamente. erradicou e muita gente ainda fuma, imagina então quanto tempo talvez a gente vá levar até que a cultura, o mainstream, seja uma comida Seja. natural de processamento mínimo. E ainda Chega a tem cansar de pensar. e ainda tem os ultraprocessados vendidos como saudáveis, porque 9 de cada 10 pacientes falam assim, não, eu como de manhã, não, eu faço um café da manhã muito bom, é pão integral e blanquete de peru. Nossa Senhora. Né? Gente, o quê? De repente, então, o que eu faço? Eu faço a lista de ingredientes, né? Eu começo, o blanquete de peru é aquele que começa assim, com carne de aves, como é que está escrito assim? Carne de aves desossada mecanicamente. Sabe o que é isso, querido? Isso. Carcaça de galinha. Isso é carcaça de frango. Mais soja, mais um corante que normalmente é carrageno, um vermelho 4, né? Sabe o que é o vermelho 4? É um besourinho mexicano, trituradinho e colocado lá para ficar rosa, Ah, né? é. Então, e a pessoa começar a regalar os olhos, tipo, oh meu Deus, eu não sabia. Por quê? Porque essa coisa é vendida, é a indústria do emagrecimento, dos produtos light, Esses dos dias eu estava produtos conversando diet. com um nutricionista, um amigo meu, amigão nutricionista, e a cavada boa agora que voltei. Uhum. Tá? Eu estava conversando com um nutricionista, tá me escutando bem agora? Sim, 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 tô. Tá. E aí e ele faz receitas com tudo quanto é coisa, horas na cozinha. Eu disse, cara, eu costumo comer uma carne no forno, uma salada com um ovo cozido picado, bota um queijo ralado por cima, um azeite de oliva e é isso. Assim, Isso, ele, não, mas isso é a minoria, ninguém consegue fazer isso. E ele tem farinhas de não sei o que, farinhas de não sei o que. Cara, tá muito bem, mais mas complicado. é o mínimo porque a Por, gente não por, oferece, assim, não, nunca se ofereceu. porque Eu,
Eu Pode falar. substituí, como é que eu substituo o pãozinho? Não, você não substitui, você elimina, né? Porque na realidade é isso, é trocar o, como chamam os coaches, né? O mindset, você tem que abrir a caixinha, botar a cabecinha para fora e nunca mais colocar a cabeça para dentro de novo. Porque o substituto do pão, eu substituo o biscoito de farinha de Não. coco. Eu, Na verdade, a gente tem que aprender que aprendeu errado, né? A gente aprendeu errado, criou uma exato. rotina errada, né? Pronto, criou uma rotina errada, então agora tem que criar outra rotina, não substituir as coisas, né? Então acho que tem ainda um medo, Exatamente. assim, da parte da nutrição, de que tem que fazer dar certo com as mesmas coisas, com o pão, com o doce. Então vai ser aquilo, vai ser Sim, sim. xilitol, vai ser farinha de amêndoa, e vai farinha, e vai mais adoçante, vai mais coisa. Os meus pacientes, assim, É, aprendem já de começar. Bom, fazer as pazes com a dieta é comida natural de processamento mínimo. Depois a gente vai conversar sobre isso, vai ver outras coisas de e você adaptações. vai fazer disso a exceção, né? Você quer fazer um bolinho de vez em quando com Claro, farinha de amêndoa? Vai fundo, que a vida é uma só, que nem você quer tomar um vinho, toma um vinho. Não fazer disso aquele hábito diário sim. e Não, corriqueiro com certeza, com que você, certeza. e não vai te Tem levar a assim, lugar ó, nenhum, você não vai a senhora não, emagrecer. Não... a doutora falou sobre a pegadinha assim da pessoa achar que está fazendo saudável, né? Então É. eu anotei aqui para saber sua opinião, também assim, para saber a sua opinião, é bem isso, sobre grãos e Uhum. leguminosas. Grãos e leguminosas. O que, que a senhora, que tu me diria sobre grãos e leguminosas? Eu diria FODMAPs, né? Eu diria frutóleo, sacarídeo, né? Porque assim Ah, como os integrais, o paciente vem jurando que oh, está meu Deus, tudo bem aveia, quando da tem uma santa, dieta a de santa alto aveia, né? carboidrato em grãos e Santa aveia. leguminosas, né? Então, leguminosas, que faz muita, muita, muita questão de comer e não tem intolerâncias aparentes, deixa de molho muito tempo e come pouco, e de vez em quando. Grãos eu aprendi a viver sem. Eu aprendi a viver sem porque eu não tenho saudade da azia, nem da distensão abdominal, nem de nada. E aveia, quem teve uma visão foi a. Ai meu Deus, agora não vou lembrar do nome da mulher. Que teve uma visão onde foram os adventistas americanos que começaram com a história da aveia, né? Porque ela teve uma visão onde comer carne induziria a carne no sentido pecaminoso do termo e induzir os jovens ananísticos, enfim, aquela piração religiosa básica, né? Então, comendo aveia, claro, o bichinho ficava sem forças, né? Aí não tinha maus pensamentos, sei lá. E daí, por isso que a aveia é quaker, por isso que Mister Kellogg virou milionário e nos empurraram a ideia de que a aveia é um santo produto e que E tem que sempre ser, não, tem não é, pergunta e sobre a tem aveia e que profissional comer. E defendendo a você fala aveia mal como da se a aveia, eu aveia já falo fosse mal uma da aveia, eu falo maravilha. devagarinho. Eu já falo devagarinho da aveia, porque lá vem pedra, né? Não A aveia é acredito. difícil de falar. E a aveia é cascuda, a aveia é resistente. Essa vai ser o último bastião a ser derrubado, porque o trigo, tudo bem, o trigo tem tanto glúten, e o glúten é uma coisa tão feia, então já tem um nome assim até de coisa estranha, que tudo bem, as pessoas aceitam que trigo tem glúten e que tem, sei lá, hum, amiropectina e um monte de coisa e não vai dar certo. Agora, a aveia, pelo Mas amor de Deus, a ainda aveia é assim tem sagrada. aqueles que dizem, não, trigo tá tudo bem, só para celíacos é que não. Para o resto da população, tudo bem, é Eu maravilhoso. já Sim, eu já ouvi. Já teve uma pessoa que veio assim, mas trigo é o alimento de Deus. Eu falei, não, querida, é o alimento que fazem a hóstia, mas Deus é uma coisa que vai além de um pedacinho de pão, né? Que se Jesus repartiu, primeiro que Jesus repartiu era um pão de fermentação natural, era um trigo muito mais natural, então de repente não causava intolerância, né? Disso a dizer que é Mas o alimento certamente de lá, Deus. quando eles consumiam esse pão, junto com ele não tinha margarina, bolachinha e refrigerante também, né? Exatamente, e era uma coisa que se comia uma vez ao dia, era um pão bem, bem, bem fermentado, o trigo era outro, populações que vêm do Oriente Médio,
estão evolutivamente um pouquinho melhor adaptadas Sim. aos cereais, porque faz mais tempo que tem contato, e mesmo assim, né, não era o cereal que nós temos hoje, com tipo 8 vezes mais glúten, isso só Deus sabe que filhote de cruz credo cresce dentro dessas E coisas, né? ainda Porque dentro de um contexto que é completamente insalubre, né? Então bota um item desse dentro completa, de um contexto exatamente. absurdo. Mas é pouco, é um pãozinho só de manhã e um pãozinho só de tarde, é pouco e a pessoa não é celíaca. Tá bem, mas e depois a cerveja e o doce, o açúcar do café e a Sim, sim. bolachinha? E, pois eu, quando alguém me traz, quando eu falo assim, se você vai num consultório e dizem assim, pão francês sem miolo, corre. Se começou o dia com pão francês sem miolo, você corre, porque isso não vai dar certo, não vai dar certo. Né? Até porque qual a diferença entre miolo e migalha de pão e a parte de dentro é a glicação, é o grau de glicação daquela casca que foi mais exposta ao calor. Mais nada, né? Não tem, e talvez um pouco de margarina que eles colocaram lá para ficar mais crocante. Não tem outro mistério. Então, ah, mas é isso, como eu diria, o gosto de permanecer na Isso. ignorância, porque essa zona de conforto, como é a maioritária, né? Digamos, as pessoas se É, sentem confortáveis lá dentro quando porque eu estão vou mais falar amparadas, né? de aveia, eu só falo de aveia quando eu já tenho já uma certa intimidade, já não é na primeira consulta, porque se for assim, eu já nem falo. É que nem, Mas é que depois, nem remédio para colesterol. Eu só falo em tirar o remédio para colesterol lá para a terceira consulta, porque eu não quero ser linchada, não quero que a pessoa saia correndo, gritando nas ruas que eu sou quer me louca. matar, né? A doutora quer matar, quer tirar o remédio que salva, Então, né? tem que ter uma certa entendimento. Eu tenho que ter primeiro eu tenho que conseguir que a pessoa emagreça um pouquinho, porque aí já fica toda feliz, e aí Sim. começar a ter um pouquinho mais de confiança no que eu digo. Aí lá pela terceira consulta, a pessoa já perdeu 18 quilos, está se achando maravilhosa, e fala assim, e esse Então remédio para agora, colesterol? Que tal, né? Assim, porque temos que tomar muito cuidado, porque o colesterol, bom, é o remédio mais vendido no mundo, né? As estatinas. sim. Então, quem é que vai dizer que elas não são necessárias? Eu não, hein? Eu não quero apanhar. Essa é uma boa justificativa. Assim, não, agora tu já melhoraste, agora tu já Já agora, emagreceste. talvez, quem sabe, a gente começa a passar em dias alternados, né? Eu falo assim, quando eu sinto que porque a pessoa imediatamente fica defensiva, porque o médico, o doutor cardiologista Deus lá, falou que era para o resto da vida. Isso. Então a pessoa já Mas olha assim, ó, vê desinflamou. esse fenômeno aqui, ó, vê se tu não tens recebido esse fenômeno. Hoje eu recebi Hum, um paciente que ele me procurou porque ele já estava sabendo que as estatinas não são isso tudo, não. As estatinas não previnem sobre doença coronariana primária, que na verdade o colesterol de 200, 210 não é alto, e ele não queria mais uhum, tomar, ele considerava errado tomar, mas o cardiologista não queria tirar. E aí o paciente uhum, consultou comigo para dizer, não, eu vejo vocês falarem, eu queria entender melhor. Então, e era assim, um adulto sim, jovem, saudável, usando estatina para tratar o colesterol normal como fator de risco primário. Eu disse, olha, cara, vou parar já, né? Mas sim, isso é uma sim, coisa que, sim, assim, sim. tem que se benzer, tem que ver bem com quem que está Só vai com de medo, falar, né? porque meu Crestor, cadê sei lá, isso é uma coisa que eu realmente eu aprendi, porque no início a gente vai de cara, dando a cara a tapa, A agora eu doutora aprendi travou para mim, não realmente sei se... a mudar. Tá, então tá, então agora tá normal. É, eu aprendi a ser muito parcimoniosa com a retirada de estatinas, porque vai que esse senhor depois é atropelado na rua por um ônibus, a culpa vai ser minha que eu retirei o remédio do colesterol, entendeu? Não, com certeza. E claro que assim, ó, já polimedicado, ele já tem outras comorbidades, né? Já tem outros riscos, assim, que não justificam o uso da estatina, mas tem outros riscos. Aí a gente tira a estatina e esse paciente vem a Inflamado ter um até as evento, orelhas. foi porque tirou a estatina. Agora eu adotei uma política de boa vizinhança, então começo primeiro
tendo bons resultados, melhorando os exames. Eu sugiro que a pessoa comece a tomar em dias alternados. Isso. E vamos repetir o exame em 30 dias. A gente tem que, de fato, eu tive que desenvolver uma estratégia para não assustar as pessoas, porque a coisa é tão encruada, que de fato eles acreditam. E aí também a gente leva aquele negócio do efeito placebo, de causar ansiedade no paciente e todas essas coisas que a gente aprende.